Segundo reinado, então. Segundo reinado, Dom Pedro no trono, conseguindo ali controlar as insatisfações políticas de um lado e de outro, conseguindo usar o poder moderador e a criação do parlamentarismo, né? Esse parlamentarismo às avessas, que vai usar o poder moderador para controlar numa mão o Partido Conservador e na outra mão o Partido Radical e trazer uma espécie, né, de controle e apaziguar as grandes questões políticas que o Brasil vai ter nesse período. Agora, a gente nunca pode esquecer que esse apaziguamento nas tensões vai ter como um fator muito importante a chegada do café. O café vai fazer com que o Brasil volte a crescer, as elites econômicas do Brasil vão voltar a crescer, e quando elas voltam a crescer, então as tensões políticas tendem a ficar um pouco mais reduzidas. Afinal de contas, agora a elite está ganhando dinheiro. Só que não pensem vocês que o segundo reinado é um período de muita tranquilidade. Dom Pedro II ele vai enfrentar uma rebelião muito importante na história do nosso país, que é a Revolução Praieira, que vai acontecer lá no Recife, no ano de 1848. Essa revolução ela vai ser super importante para o Brasil, por alguns motivos, né? Talvez o mais importante deles seja o que está sendo pedido, quais são os projetos, os objetivos desses revolucionários ali em Pernambuco que criam então o Partido da Praia, né? E para tentar fazer essa revolução. O que eles querem? Eles querem sufrágio universal, ou seja, a substituição do voto censitário para o voto universal. Eles querem também o fim do poder moderador. Outra questão muito radical para o período. Eles estão então confrontando os mandos de Dom Pedro II. Como Dom Pedro II vai reagir a isso? Ora, com muita violência, como sempre, reprimindo, caçando, prendendo e muitas vezes até matando os revolucionários pernambucanos. E aí quando a Revolução Praieira então ela é controlada, há uma espécie de vitória de um projeto político do nosso país. Um projeto político extremamente autoritário, elitista e que vai manter os privilégios. Privilégios dos latifúndios para as grandes elites, privilégios da escravidão para essas mesmas elites. Então, a partir de 1840, Dom Pedro II começa a governar com alguma tranquilidade, até que ele é invadido, e o Brasil é invadido pelo Paraguai, em 1864, criando ali uma nova tensão para que Dom Pedro II consiga resolver. Bom, vocês sabem então que Solano Lopes, né, o presidente do Paraguai à época, ele tem um projeto industrializante para o seu país. E para isso, para desenvolver esse projeto industrializante, ele começa então a invadir territórios aqui da América do Sul. E ao invadir então um território do Brasil, o Brasil vai declarar guerra ao Paraguai. E vai se aliar com a Argentina e vai se aliar com o Uruguai. E então formando a Tríplice Aliança para combater o Paraguai. Vocês sabem que há uma tensão ali própria, né, dentro desses países pelo controle do Rio da Prata, que vai ser super importante ali nas exportações. Mas vocês sabem também que esse conflito chamado de Guerra do Paraguai, que vai ali se prolongar de 1864 até 1870, tem ali um agente um pouco distante, mas que é fundamental para o processo: a Inglaterra. Vocês lembram que a Inglaterra tem muito interesse no mercado consumidor aqui das Américas. A Inglaterra quer consolidar a América como sendo apenas o consumidor de seus produtos industrializados. E ela vai enfrentar muito fortemente o projeto de industrialização do Paraguai. Por quê? Porque se o Paraguai se industrializar, vai ter ali um grande concorrente da Inglaterra. Um grande concorrente para os produtos industrializados da Inglaterra. Portanto, a Inglaterra vai aderir a essa guerra, vai auxiliar Brasil, Uruguai e Argentina nessa guerra para enfrentar esse projeto. E é o que ocorre. Em 1870, então, a gente tem a vitória da Tríplice Aliança sobre o Paraguai. E com isso, então, o Brasil se torna ali, né, novamente, um momento, né, do Brasil de um pouco mais de tranquilidade.
Tranquilidade essa que não vai durar muito, porque como a gente sabe, a Guerra do Paraguai vai gerar uma série de transformações, principalmente no campo do exército. E isso vai trazer, então, um grave problema que vai gerar a nossa república. Mas isso é outra história.